Cadê? Qual é o processo criativo na criação de uma base, por exemplo? Augusto Castelo. Ah, deixa eu pensar assim. Ó, é que assim, é porque eu acho um pouco diferente, assim. Geralmente, por exemplo, para uma empresa e para o trabalho pessoal, né? Se a empresa ela não tem bem setado o que ela quer, tipo, que fosse, tipo, assim, é porque ultimamente por empresa tá muito difícil, é muito caro, vou botar assim, muito difícil chegar pra você e falar assim, ó, é isso aqui que a gente não tem nada, mas a gente quer fazer esse personagem. Entendeu? Geralmente ela já chega com coisas pré-definidas, né? Então assim, mas um processo, por exemplo, que eu vou botar assim, você praticar pra você, se você precisar de um dia aplicar isso para uma empresa, vai ficar mais fácil, né? Então, porque aí você sendo rigoroso com você, a empresa às vezes vai ser bem mais tranquila em aceitar. Eu tentaria, é bem parecido com o de pose, assim, o processo criativo de pose. É um pouco aquele background do personagem, ah, é o estilo de pose que você quer, sabe? Ah, tipo, por exemplo, vou botar assim, personagens mais ocidentais, eles tendem a ter umas bases bem travadas, assim, são mais emolduradas, tem moldura no chão, tem mais limitação, sabe? E aí ela entra ali só como, muitas vezes, que como parte da composição da pose do personagem. Então, por exemplo, assim, se o personagem ele é muito mais. Tipo, você quer que ele te passe uma ideia, assim, ele tá numa floresta ou tá ali, aí, tipo, tá numa cidade, você vai colher aqueles elementos que tem remanescência do personagem, por exemplo, assim, Gotham. Gotham tem, tipo, Batman, né? Tem uma pegada muito mais assim. Se você pegar aqueles. Principalmente os filmes mais antigos ali do Tim. São os melhores. Assim. O Tim Burton, eu acho que ele fez uma cidade inteira, assim, de próprio, para poder ambientar o personagem. Se você pega aquela arquitetura ali, é basicamente a direção de arte de uma base que você vai ter com um personagem do Batman, assim, né? Muitos gárgulas, muitos prédios, relógios, assim, bueiros, coisa do tipo, ia nessa pegada. E aí, por exemplo, uns outros personagens, eu ia analisar aonde ele quer ser inserido e de acordo com a base, porque um ambiente destruído vai ser mais fácil de você posar um personagem com uma pose mais dinâmica, um ambiente mais orgânico, por exemplo. Agora, um, um ambiente mais rígido, tipo assim, tipo, mais geométrico, geralmente combina bastante com poses mais geométricas, assim, se você analisar no conceito, ou poses mais geométricas, que eu digo, mais museu, né, mais imponente, mais travadona, sem muito, tipo, tem a dinâmica de um gesture bonito, mas não tem a dinâmica de uma pose em action, por exemplo, sabe? Eu acho que o processo criativo seria seguindo esse exemplo. E ele é muito parecido, faria sketch, faria algumas coisas para tentar encontrar ali uma composição visual interessante. Que, por exemplo, guie, dependendo do personagem, dependendo da liberdade que eu tenho, vai guiar a minha atenção de repente. Geralmente a gente foca a atenção do escultura, ou tenta focar assim, do rosto, né? Eu digo que você tem duas, você tenta compor uma cena ou você tenta compor um personagem. Se você compor uma cena, você precisa muito mais se preocupar pela sensação da composição, enquanto num personagem você direciona a atenção pro rosto. Então, assim, geralmente, poses que focam o personagem, elas são poses mais simples, assim. Então é muito mais uma pose em pé, é muito uma pose travada, mas isso também é relativo ao personagem, né? Tipo, se o personagem, por exemplo, assim, ele tem essa dinâmica meio, tipo, assim, muito de se movimentar bastante, sabe? Por exemplo, assim, assim, meu tema mais ou menos de pose vai ser, vou explicar um pouco da Batgirl, né, do processo, assim, é uma personagem antiga, mas na época foi um processo muito legal, trazer em cima, assim, para explicar um pouco, vai ser interessante, que é um processo profissional, que eu tinha liberdade de pensar, e o resultado final, né, aí a gente já conhece mais ou menos, mas e aí é a mesma coisa, assim, você vai trazer aquele sketch,
aquela composição e estudando. Aí, tipo, a questão de você ter um personagem, ser o foco, e aí geralmente até mais simples, assim, mas quando você tem, assim, tipo, principalmente poses, por exemplo, personagens, culturas orientais, você tem uma base que ela compõe uma cena. Os caras não querem um personagem, eles querem uma cena. Então é muito poder voando, uns negócios assim. E tipo, e às vezes a base do personagem, dá até pra você entender se foi, às vezes foi feito por um. É, vamos botar assim, né? Um oriental ou um ocidental. Porque o ocidental tenta trazer um pouco dessa, conter um pouco, né? Então vai colocar moldura na base, aquela borda, vai tentar travar. Então você vê, por exemplo, você tem empresa, como que é o nome da empresa? Você tem uma empresa de anime, se eu não me engano, ela é europeia. Ela tenta, ela mescla isso. Às vezes é uns personagens com as bases gigantes, nem precisa de uma base tão grande, sabe? Com poder, coisas do tipo. E aí você tem moldura, por exemplo. A Tsumi, lembrei. A Tsumi tem essa característica. E eu tentaria seguir isso, assim. É mais você. Tipo, aquela parada. Se você faz para um cliente, você tem uma. Tipo assim, você tem aquela direção de arte. Se você tá tão livre para criar, ele vai querer algo próximo do que já existe. Porque, para ele, em tese, aquilo é mais comercialmente viável, né? Então. Só tentando ligar os dois mundos entre o pessoal e o profissional. Aí também, você quer que seu trabalho pareça mais profissional? Tenta encaixar nisso. Assim. Oh, a pergunta do Felipe. Existe realmente a questão de novos artistas se queimar ao trabalhar com customs? Cara, essa é boa. Porque eu acho. Essa pergunta pra mim, eu acho muito engraçado, assim. Eu tô na área, tipo, já de escultura há muito tempo e conheço muito. Conheci muito. é, Muitos colecionadores antigos, assim, tipo, velho, sei lá, colecionava coisas de. Velho, sei lá, muito tempo atrás. E aí eles conhecem muito o background de algumas empresas, assim. E você vê que muita empresa surgiu do ramo do custom e se profissionalizou. Então, assim, hoje se tem muito mais essa questão financeira, ela é muito mais pautada do que antigamente. Em tudo. Tipo assim, quanto mais, por exemplo, um filme, menos você gasta para produzir, mais você lucra, é mais o sonho. Não é uma questão de, tipo, vamos criar um filme artisticamente assim. Tá? É muito raro. Então é tudo focado nessa parada. Teve uma vez que rolou uma caça às bruxas, tá ligado? Que, tipo, que algumas empresas estavam tentando boicotar essa questão de custom para tentar, tipo assim, para tentar diminuir o mercado. Só que, tipo, eu falo, velho, onde você começar, vai. Se você quiser fazer custom e criar um pseudônimo, sei lá, e o cara tá oferecendo, e vai fundo, sabe? Você fala assim, eu faço muito isso, assim, então assim, tenho projetos custom que, tipo, eu faço tanto por causa da diversão do personagem, às vezes eu acho muito mais divertido e muito mais livre do que pegar por uma empresa. Às vezes o próprio cara me dá a chance de escolher, ele chega e fala assim, ó, tenho esse personagem, esse, qual você quer fazer? E eu falo, porra, meu sonho. Do que uma empresa chegar e a gente falar, ó, a gente tem o budget é de tanto, tu quer fazer ele, tá ligado? Se você falar não, é capaz da empresa nunca mais voltar a falar contigo, né? Às Então, vezes assim, tem que aceitar mesmo só por não ser. Não correr o risco de não ser chamado de novo. exatamente. Então, assim, eu pessoalmente acho que eu preferia. Pro pessoal, assim, faz, tá ligado? Eu não acho que queima, não. Se isso é bom, tá ligado? O Daniel Bell, por exemplo, saiu de empresa custom. Ele saiu total do custom e foi tipo. Custom, foi XM e sideshow. Pau. Tá ligado? Se você tem, só dá aquela cantada de gato lá que, tipo. Ah, é fan art. Não precisa citar que é um custom. E, tipo. E vai pra cima. Eu acho que tem que fazer mesmo. Tem que, tá ligado? Tem que fazer as paradas e produzir. Eu acho também maneiro esse mercado de impressão residencial, tá ligado?
O foda é que às vezes, como fica muito uma competição sem. Vou botar assim. Às vezes o cara quer entrar por. Tipo. Sei lá, eu acho que. Não existe meio, tipo, vamos botar assim, entre aspas, uma sindicância, né? Então, entra, tipo, eu vou vender esse personagem aqui por R$ 50 porque eu acho que é o que vai fazer grana, tá ligado? E acaba sem querer desvalorizando, ou quem é muito complicado. Indústria de game também tem isso, assim. E se submete a uma qualidade de trabalho que acaba trazendo, puxando todo mundo junto para baixo, assim, nivela, sempre vai nivelar para baixo. Então, se você aceita ou se você pega um trampo que ele tem bota assim, um âmbito meio para você é bom para aquela situação que você tá, mas ele pode trazer uma sensação um pouco assim de quase escravidão, ele vai abaixar a qualidade do quase o trabalho de todo mundo para aquela parada. Então, assim, é o único problema que você tem com custom que eu vejo hoje em dia seria isso. Mas eu evitaria postar, ou evitaria é, só, tipo, citar, assim, tipo, se é custom, se não é, se é uma empresa, e né, dá mais credibilidade, mas você posta como fan art, posta, assim, se tiver muito na dúvida, posta como cria um pseudônimo, sabe? Posta lá e é isso, assim, tipo, você não vai deixar de pegar trampo, tá ligado? E se essa empresa tá interessada no seu pseudônimo, se ela é uma empresa grande, massa, só muda, depois vocês lá, no final você consegue ir no site lá, mudar, se direciona ao seu nome, se você quiser, se não, você vai pegar aquele trampo com aquela empresa e responde para aquela pessoa e pronto. E se ele pegar seus negócios pessoal, é isso. Porque também, em tese, juridicamente, não tem nada legal que vai te incriminar, porque é uma empresa de custom, tipo, você contratar privado uma pessoa para fazer um trabalho por você é um trabalho privado. Então, tipo, ele não tem as questões autorais impostas, que é a mesma coisa que às vezes aqueles artistas que assina, que desenha uma capa e vende e tal, tá ligado? Um exemplar, dois exemplares e tal, alguma coisa do tipo, muitas vezes eles não são pegos por causa disso. Mas aí quem pode rodar, se for o caso alguma questão mais legal pesada, é o cara do custom, que aí ele sim tá tá vendendo e tá tentando ir contra as leis, né? De de, aquela lei autoral, né? Lei autoral, é. Uma pergunta do Rafael Lima. Onde podemos aprender mais sobre os fundamentos, processos de como imprimir uma peça? Você pode recomendar algum tutorial ou curso sobre isso? Como fazer os cortes, criar os suportes, ajustar a altura do personagem? Complexo isso aí. Tipo, tem base. Tipo assim, é uma pergunta bem complexa, assim, porque ela envolve muita coisa, assim. Ah, tipo, vou ler aqui e vou responder por partes. Em questão de você imprimir uma peça, você vai encontrar. Tipo, a Udemy deve ter alguma coisa para impressão, assim. Todas as impressoras elas funcionam de formas diferentes, tá ligado? Mas elas tendem a seguir o mesmo conceito básico, sabe? Ela sempre, tipo, ela imprime a laser, ela vai usar o laser para catalisar, ela vai usar uma imagem para catalisar a resina, ou ela vai cuspir plástico, mas é sempre o mesmo conceito. Ele sempre, tipo, tem que ter um lugar, uma plataforma, e dessa plataforma, por camadas, vai surgir a impressão, né? Tipo, por layer, né? Então, em todos os processos de impressão, assim, que eu conheço, pode ter uma tecnologia promissora, mas a maioria comercial é assim. Então, assim, você vai encontrar muita coisa, principalmente envolvendo a FDM, né, tipo a Ender, as impressoras nesse segmento, você vai encontrar muita coisa no YouTube. Saca? Dos caras ensinando, tutorial de impressão e tal, de como a peça vai ter que ser coordenada para tirar a melhor qualidade para isso. Você vai ter uma boa ideia de como imprimir nessa parada. Só que assim, se você seguir a parada isso vai te trazer muito conhecimento, muita base no que você fizer, mas talvez
isso vai te ajudar mais se você tiver, por exemplo, uma impressorinha basiquinhazinha ali, tipo, de entradinha, pode até te trazer mais para você entender melhor a parada, porque às vezes se só estudar conceitualmente, não vai dar. Tipo assim, você vai ficar faltando aquela parada assim, tipo, se eu fizer isso, funciona. Mas, tá ligado? Aí você só vai aprender ou cometendo erros, que vão, tipo, chegar que o cara vai imprimir lá na impressora, vai custar muita grana, e aí ele vai errar e meio que vai ficar ruim para você. Mas isso acontece, comigo já aconteceu e sobrou para mim também, faz parte, né? Aí essa questão de tutorial e curso, você tem, tipo assim, eu acho que o do Álvaro tem um foco um pouco para impressão. Eu não sei te dizer muito bem porque não é algo que eu acompanho bastante assim. Mas essa questão de, por exemplo, de você esculpir, tá ligado? Para impressão ou não, uma escultura 3D ali, ela vai funcionar para onde você quiser ir, saca? Você quer fazer ela para game, ela vai até funcionar para game. Só passar a parte agora mais técnica ali, a parte o requisito, ela vai para lá. Para impressão a mesma coisa. Então assim, basta qualquer tutorial, qualquer coisa que ele vai te ensinar, a esculpir rosto, tipo rosto, corpo, anatomia, tecido, e aí pequenos tutoriais no YouTube te complementa aquilo que você às vezes precisar, sentir falta, tipo como fazer cabelo, como fazer isso, e aí você pode encontrar respostas. E questão de corte, criar suporte depende muito, é muito simples, tá ligado? Tipo, o conceito dentro do ele só precisa, tipo assim, não tem como você criar, por exemplo, você tem a sua base aqui, você precisa imprimir alguma coisa aqui. Não, essa distância precisa ser preenchida. Só que se você preencher ela no ponto mais baixo aqui, ela consegue gerar para cima. Só que é esse suporte, você só tem que pensar que ele tem que sustentar uma questão total de vibração da impressora. O fato, por exemplo, se ela for uma impressora de, por exemplo, a base de resina, ela tem que ter o processo de que a resina não pode ficar muito tempo parada. Então ela vem, dependendo, né? Ela vem, encosta a base, imprime uma camada. Ela tem que levantar para descolar, e aí ela também tem que movimentar a resina, então ela vai fazer dependendo, ela vai, tipo, espremer de novo, dar uma mexida pra. Por quê? Porque se ficar muito tempo parada, a resina, né? Lá vai demorar 12, 20 horas sua impressão, sei lá. E aí ela pode começar a separar, né? Tipo, o líquido da parte mais sólida ali, componente sólido. E aí, essa questão de altura, de personagem, tudo é, tipo, ficou meio confuso, mas eu vou dizer que é alguma coisa de escala. A escala é meio que matemática simples. Os cortes depende, por exemplo, o corte, na real, ele vai facilitar na sua impressão sim, com certeza, porque, né, se você tentar imprimir o personagem inteiro e der erro, você perde muita coisa. Partes menores, com às vezes, você consegue colocar mais tempo de impressão e uma qualidade maior. Mas essa parte, o corte mesmo, ela vai pegar e vai ser essencial, não é nem pra ela nem vai funcionar ali, tipo, pra você montar a sua peça, assim, tipo, ó, ela é mais pra quem vai fazer, quando você vai fazer mais o molde e você vai fazer o cast em cima da resina. Porque a questão do molde, do silicone, ela tem uma questão, assim, tipo, limitações que quanto mais separado, mais tem de ter qualidade e melhor fica, sabe? Se for uma parte muito complexa, por exemplo, você tem um bicho que ele faz um shape meio em C. Quando você colocar essa parte aqui interna, preencher, por exemplo, com silicone, e essa parte virar resina, ela não vai deixar sair, entendeu? Então, o processo, às vezes, de corte é justamente essas complicações que a resina ia travar, você separar isso em meio C, né? E o outro C de K. Então, o corte, ele tende a criar solucionar esse problema. Espero ter respondido tudo. Acho que respondeu, sim. Foi bem completa a resposta. Mas esse tipo de coisa é coisa que tem que demonstrar, né? É difícil falar É assim. porque é muita. Então é porque é muita coisa, assim, muito técnica de impressão, de processo de escultura, que, tipo assim,
cada fator tem uma limitação, entendeu? Tipo, por que que, igual eu tô falando pra você, por que que corta, né? Às vezes não é nem pra imprimir. Quem imprime qualquer coisa. Tipo, você quer imprimir um monte de fio, ele vai imprimir. Só que na hora do molde, isso limita. Entendeu? Aí eles já viram a parte. É... Aí já viram a parte nesse sentido, né? Tipo, cada etapa tem sua limitação. E por isso que às vezes cada parte ela serve para um propósito, assim. Tanto que se você vê os caras que compram a peça inteira, aí eles querem imprimir, assim. Os caras não vai fazer. Tipo, não vai fazer key, tá ligado? Pra encaixar bonitinho, fazer aquele encaixe e Uhum. sustentar. Isso é pra parte da galera que vai produzir. Porque o cara que vai fazer pra ele a master é dele, ele vai só fazer o corte reto. Aí vai chegar aqui, terminou de imprimir, vai colar e vai dar acabamento e é isso. Entendeu? Aí, por exemplo, pra empresa, não. Pra empresa, pra você ter, tipo, pra você transportar. Se você transportar a estátua lá que ela tem o braço pra frente, tipo, isso pode ficar meio frágil, né? Porque ele vai ter esse. Vai acabar, você vai. Dentro da caixa ou dentro do transporte, alguma coisa, você Vai vai ter ou soltar. o peso do corpo sobre o braço, ou meio que o peso da caixa sobre o braço, né? Forçando dessa maneira. E aí, o. E aí você ter o braço separado para colocar ele de uma outra posição vai ajudar bastante. Então o corte também ajuda no transporte e na segurança da peça. Quer partir para outra pergunta ou vai Bora? acrescentar? Criativa e foto. Pergunta: eu faço concept de cenário, tenho um pouco de 3D e de pixel art. Estou começando a abrir commission para gringa. Qual dica você daria para como organizar preços e clientes? Ó, organizar preço e cliente. Eu, assim, questão de preço, eu vou te dar uma dica. Tenta ir atrás da galera que você vê prestando o mesmo serviço, sabe? Fulano tá fazendo isso, tá ligado? Provavelmente, assim, você tem pessoas que são referências na área. Manda um e-mail explicando e fala assim, ó. Ou tenta conversar numa conversa mais assim. Nem sempre todos vão curtir, mas todos vão entender. Principalmente quem é artista vai entender, assim. Chega e pergunta, como é. Quanto você costuma cobrar? Ou quanto você cobrou por esse projeto, coisa do tipo. Tenta conversar na manhã, assim, bem educado, e perguntar. Porque vai te dar uma base muito boa de qual que é o valor que a gente tem no mercado hoje das coisas. Porque uma coisa que eu comecei tipo assim, que no começo da minha carreira eu tive problema eu cobrava de acordo com que, tipo, minha perspectiva de salário. Então, sei lá, quero receber, tipo, R$ 2.000. Hoje, R$ 2.000, você vai receber lá em 350, US$ 400 ali, dependendo. US$ 400 você vai conseguir os R$ 2.000. Só que isso é uma desvalorização do mercado e o trabalho, às vezes, internacionalmente, ele vale muito mais. Então, para você não se sentir usado ou com o tempo desvalorizado, assim, conversa, vê quanto que o cara cobra, qual que é o tempo de experiência dele, e a partir disso você adapta o preço para você baseado no cara, sabe? E na sua vivência também, por exemplo, no Brasil. Porque senão você vai acabar igual nivelando por baixo nos preços e vai ficar, como que eu posso dizer assim, com o tempo você vai acabar e não vai conseguir readaptar seu preço àquele cliente. Uma coisa que é meio complicada, que é a mesma coisa, por exemplo, o cara vai lá e pede aumento. Aí o cara não recebe aumento. Não, não, não sei o que, não sei o que. Aí ele fala assim, vou me demitir. Aí o cara, não, não, fica, eu vou te dar aumento. Então, às vezes o fato de ou você só vai conseguir um aumento, ou vai conseguir ter um reconhecimento, se você sair dessa empresa e for para essa outra. Essa outra empresa, quando te contratar, talvez ela vai te contratar com um preço melhor. Então, você chegar, por exemplo, para essa empresa e falar, eu cobro US$ 400 e o seu serviço é um serviço de US$ 1.000, você vai se sentir com o tempo explorado, que os caras vai começar, tipo assim, eles vão te
se você fazer um serviço de $1.000 e o cara te cobrar, né, ali para você fazer o serviço de $1.000 é uma coisa. Mas você faz um serviço de 400 e o cara te cobra como se fosse um serviço de 1.000, assim, tipo, tá bem. É um negócio que eu acho meio pesado, sabe? Com o tempo você pode acabar desanimando e tal. E essa questão de organizar cliente e tudo, eu separaria, tipo, tentaria pesquisar bastante empresa. Tem muita empresa pequena que tá precisando e tal. E eu tentaria chegar nessas empresas menores, porque as maiores deve chegar muita coisa para eles. E chegar nessas menores, tenta chegar, às vezes, conhecer um diretor de arte e tal, e mandar tentar chegar meio específico, assim, ou então você chegar a perguntar, olha, para a empresa, falar assim, eu sou um artista, eu tô em busca e eu queria saber se tem como eu aplicar para vocês, assim, tipo, se tem alguma oportunidade e tal. Algumas empresas vão chegar e falar, manda um e-mail para esse cara aqui e tudo. Muitas vezes você não vai ter resposta e é isso. Mas é aquela coisa, né? Eu tentaria ir dessa maneira, assim. Ahn, Organizar dessa coisa. Vamos pra próxima. Deixa eu ver aqui. Onde que foi essa? Fazer os cortes. Organizar preço. Depois de tantos trabalhos e adquirir tanta bagagem, ainda existe algo na escultura digital ZBrush que você sente alguma dificuldade? Se tem, qual? Essa aí pra mim é sempre. Eu acho que todo o trabalho que eu faço, ele é sempre, tipo, apesar de você ter algumas facilidades de entender algumas coisas, o trabalho ele é sempre muito diferente, assim, por exemplo, sei lá, na McFarlane tô fazendo um personagem de filme, então tem likeness, tem roupa mais realista, tem tipo bastante textura, bastante detalhe minucioso, de, sabe, tipo, mais que tal. E aí você pula pra uma empresa de anime assim que tá querendo te contratar e tal. Tem toda uma dificuldade de processo, de como você encaixar aquilo, de você nivelar, de anatomia que é estilizada. Então, assim, eu acho que a questão, muitas vezes, da dificuldade é só porque é sempre muito trabalho um diferente do outro. Assim. Esse trabalho tem muito mais bordado. Esse trabalho aqui tem muito mais tecido. Esse trabalho aqui tem muito mais armadura. Então, assim, muitas vezes, você pode estar dentro da mesma empresa. Por exemplo, McFarlane. Trabalhei lá tipo assim, em um ano com eles, eu peguei personagem de filme, personagem de cartoon, personagem de anime, personagem tipo de cartoon animação meio estilizado, meio realista, sabe? Então, assim, às vezes dentro da mesma empresa é uma diversidade assim muito grande de estilo e de direção de arte. Então sempre tem muita dificuldade de você ser competente naquilo, de forma assim, eu me cobro muito, bem satisfatória. E putz, quer ver uma coisa também que é assim? É você ser criativo, sabe? Tenta ser criativo num mar que já tem muita coisa. Tipo, sei lá, faz um Batman criativo. Putz, tá É ligado? difícil. Tem. Entendeu? Então, às vezes, você sempre tem, assim, sempre vem. É uma das coisas que eu acho mais legal é isso, é sempre ter essa dificuldade. Por mais que por mim, toda vez que eu pego um personagem novo, eu sempre choro, sabe? Tipo, por que eu fui pegar? Porque não é muito diferente, ou sei lá, por que que. Mas se você pegar muita coisa parecida, por exemplo, acaba que você fica muito preso na mesma metodologia. Facilita, né? Por exemplo, sempre pega o personagem comic nesse patamar. Você acaba, é tão parecido que dá para usar o mesmo corpo, é tão parecido que a pose às vezes dá pra só fazer meio parecido. Aí isso facilita, mas como que é muita empresa e muitos trabalhos, sei lá, diferentes, sabe? Tipo, tem um que eu tô fazendo que o cara quer que o anime seja mais realista. Na outra que eu tô fazendo, o anime é bem anime. Então é tipo aquela cara que é olho pintado, não tem tipo quase nada de escultura de olho. Eu quero tentar colocar porque eu acho legal, mas não sei se encaixa. Entendeu? Massa, acho que respondeu bem. Vou fazer mais uma. Tem mais duas perguntas. Aí vamos fazer essas duas e a gente entra no tema. Do Rafaías. É,
Eu não pulei nenhuma. Não, pulei não. Rafaías, quando você manda e-mail para as empresas, como era a sua abordagem? E você tinha boas respostas ou feedback? Nem sempre. Muitas vezes eu, tipo assim, minha abordagem era do tipo, olha, eu sou artista, eu sou escultor digital, já trabalhei com, tipo, literalmente dessa maneira, já trabalhei com algumas empresas, tal, 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 tal. Tenho, estou disponível para freelancer e, tipo, esse aqui é o meu portfólio, sabe? Aí eu faço um banner com algumas artes, assim, porque nem sempre o cara, por exemplo, no e-mail, você já apresenta o que você pode apresentar sem ele precisar também clicar no seu portfólio. Ó, já eu boto um bannerzinho com minhas artes assim, sabe? E aí coloco também alguns trabalhos assim que geralmente tá em termos de confidencialidade lá e tal, que você não pode mostrar. Aí eu costumo colocar algumas imagens desses trabalhos que são mais atuais ou que trabalhos que não foram, não saiu e tal, aí eu analiso também a empresa, por exemplo, se elas são concorrentes diretas, eu tento evitar mostrar porque pode acabar que você tá quase virando um espião ali, né? Mas aí eu posto algumas imagens de algumas coisinhas e tento e eu me apresento dessa maneira. Aí eu peço, às vezes, se tem algum feedback, alguma coisa. Feedback, assim, eu não lembro de ter. Às vezes você tem uma resposta do tipo, a gente não tá. é, alguns são educados, a gente não tá procurando agora, mas vou manter o seu portfólio aqui. Ou então o cara vai falar, ó, cara, tem um projeto aqui, e aí, quer topar? É assim, assim, assado. Mas aí eu chego, vou procurando, tento pegar e-mails do diretor de arte, dependendo, alguma coisa mais direta, assim, e tento ir. Peço para a empresa mesmo, se tem um contato, alguma coisa, que pode mandar um e-mail para aplicar como escultor digital e vou indo. E aí é aquela metralhadora, né? Você vai procurando empresas e vai. Se você interessar e confiar nela, vai indo. Ah, legal. Acho que foi. Ah, geralmente acho que para receber feedback você tem que colocar no e-mail também. Você, tipo, colocar, estou aberta a ouvir feedback, se vocês tiverem algum para me dar. Por Ah, eu exemplo, colocava, mas nem sempre acho que o cara queria dar, não. é. Esses dias eu falei que eu fui cara de pau, fui no LinkedIn, pedi feedback lá pra uma diretora de arte da É, Ubisoft. É, tipo, tem que pedir, você quer saber se você tá no caminho, você tem que pedir feedback, né? é, vai educadamente, seja É, compreensivo e vai. A pessoa também não tem, tipo, tempo querendo ou infinito. não, dar feedback é um negócio que é um emprego, É, tá ligado? Então, assim, se a pessoa tiver a paciência e tal, de, tipo, te dar um feedback, tipo, interessante, seja bem educado e vai. Muitas pessoas vão respeitar bastante e às vezes vão ajudar, assim, porque ah, mas de ah, repente ela tem também 300 mensagens na caixa de mensagem pedindo é, feedback também, ou e que pedindo não dá, emprego. é. Não, é que nem eu tava fazendo mentoria com o Pagliuso, né? Aí, Ah, toda vez quando ele abriu o ArtStation dele, né? Lá no ArtStation dele, tipo, tinha mais de 100 DMs, mais de 5.000 notificações. Como que ele vai responder alguém lá, entendeu? pois é, ainda trabalhar, cuidar da vida, lavar a É, louça, lavar a roupa, tá ligado? E aí, se ele achar um tempo, ele consegue te responder. tipo isso. Ah, a pergunta do Bruno. Boa noite, sou enfermeiro e estou me aventurando nas esculturas há 2 dias. Estou aprendendo pelo ZBrush. O meu conhecimento em anatomia está ajudando muito, mas vocês têm alguma dica para quem está iniciando? Não desistir. É, É tipo assim, cara, depende do seu foco. Assim, você quer levar isso como hobby, se profissionalizar, o que que você quer? E aí você sempre ir pela parte o quê? Vai no. Cara, não se preocupa com o resultado final, assim, de, tipo assim, eu tenho que. Tipo, vai no processo, saca? Vai estudando, vai indo pelo caminho e vai indo, saca? Porque se você chegar num ponto assim que é. Às vezes você se preocupar demais com o final, com a sua caminhada, sei lá, você quer
mudar de área, alguma coisa do tipo, a pressão às vezes é muito grande. Toca as duas do jeito que dá, vai indo, vai estudando, se esforçando e não desiste que, velho. Tipo, eu acho que esse é um passo importante, assim. Exatamente, não se preocupar muito com o resultado final é, vai te blindar um pouco das frustrações, sabe? E, e é bom, vai te ajudar bastante com o estudo de anatomia dessa maneira, assim. E também, o Bruno, tem outras áreas também do 3D. Você que já é enfermeiro, tem 3D para prótese, né? Impressão para prótese. Tem umas coisas assim também que envolve medicina também no 3D. É outro nicho, é outros estudos, mas ainda assim é uma área também para pensar, já que seu conhecimento é nessa área, né?